Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Me chamo Milena Figueroa. Eu e todos os autores responsáveis por esse estudo fazemos parte da Universidade de Pernambuco, aqui do campus Garanhuns, e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o trabalho intitulado de abuso de benzodiazepínicos na atenção primária, necessidade ou omissão. Antes da gente começar, de fato, o trabalho, é interessante que a gente entenda o que são os benzodiazepínicos, né? De uma forma muito rápida e muito simples, a gente tem que entender que são drogas que têm atividade ansiolítica, né? E elas visam um tratamento efetivo com um relativo baixo risco aí de intoxicação de dependência. Então, dentre os efeitos por trás desse medicamento, a gente tem um efeito sedativo, um efeito hipnótico, um efeito ansiolítico, um efeito que pode até ser um relaxante muscular, e por aí vai. Mas vamos entender, assim, no contexto da nossa pesquisa, porque a gente fala disso, começando a falar um pouquinho sobre a questão da medicalização da sociedade. A gente precisa entender que esse boom, né, nos benzodiazepínicos, esse aumento exacerbado, vem juntamente dessa ideia de medicalização da sociedade, dessa ideia de que medicamentos são a única ferramenta possível para a resolução de alguns problemas na saúde, e isso não é verdade. E a gente tem também, especialmente na atenção primária, né, no escopo do nosso estudo, a patologização da velhice. Então, a gente tem basicamente que uma condição, que é a própria velhice, né, acaba sendo vista como uma doença. Então, a gente não consegue observar as nuances por trás da velhice, a gente não consegue ter um acompanhamento necessário, um apoio necessário para com esse indivíduo que está vindo a envelhecer, tá? E a gente acaba tendo um uso indiscriminado desses medicamentos, o que gera um alto nível de dependência. Então, como objetivo da nossa pesquisa, a gente tem basicamente entender o porquê dessa prescrição desenfreada de benzodiazepínicos na atenção primária, compreender o perfil do consumidor de benzodiazepínicos na APS e também compreender os motivos pelo qual não existe um tratamento não medicamentoso que poderia, de fato, resolver algum desses problemas e seriam muito mais efetivos e menos danosos do que a prescrição desses benzodiazepínicos. Como metodologia, fizemos uma pesquisa de campo, mapeando alguns serviços voltados para a atenção mental, especialmente nas unidades de saúde aqui de Garanhuns, Pernambuco, e também fizemos uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, tá? Para a gente conseguir reconhecer a frequência do uso desses medicamentos na APS e também traçar o perfil necessário para a gente entender quem é o usuário desses medicamentos. Então, a gente chegou à conclusão que as principais usuárias desses medicamentos na atenção primária à saúde são mulheres. Esse valor não é em vão, é porque as mulheres procuram muito mais esse serviço de atenção primária, buscam muito mais a saúde do que os homens, podemos dizer assim. Na faixa etária, aí, entre os 55 e 65 anos, então a gente tem mulheres que estão nessa passagem para, de fato, para a velhice, para a fase idosa, e a maioria dessas mulheres também se auto-intitulam como negras ou pardas. E aí a gente tem um tripé por trás da busca por esses medicamentos, que é justamente a insônia, depressão e ansiedade, que são problemas que, se a gente vê estudos mais recentes, a gente pode ver que são problemas que estão muito atrelados ao atual ideal de envelhecer, né? Ao atual processo de envelhecimento do nosso país e na sociedade, que é um processo que acaba gerando uma certa exclusão, uma certa dependência, um certo afastamento do mercado de trabalho. Então, a gente consegue até entender, né, esses fatores que levam essas pessoas a buscarem esses remédios. Então, o que é que a gente tem? A gente tem justamente a medicalização, né, de uma condição, que é justamente a velhice, atrelada à falta de investimentos em saúde no envelhecimento. Não existe essa preocupação em melhorar essa qualidade de envelhecimento sem que a gente precise chegar ao uso do medicamento, tá? A gente tem também nos postinhos uma facilidade muito grande em renovar essas receitas, o que acaba, de fato, aumentando essa dependência, né? E a gente tem também que o diagnóstico e o tratamento dessas doenças mentais, elas acabam sendo feitas de forma equivocada. Nem sempre o uso do medicamento é a melhor forma para a gente conseguir chegar à solução daquele problema. Então, a gente acaba prolongando esse tratamento de uma forma que pode, sim, ser desnecessária. E a gente chega nas conclusões agora. A gente conclui, então, que para diminuir essa prescrição de benzodiazepínicos, algo tem que mudar. E o que tem que ser feito é justamente uma reestruturação nesse cuidado da saúde mental, especialmente para com o idoso na APS. A gente precisa de um maior investimento, né, nesse idoso, um olhar um pouco diferente, especialmente em pessoas nessa fase de envelhecimento, né, de envelhecer. Então, a gente precisa também estimular tratamentos não medicamentosos, a gente precisa diminuir essa dependência, essa tolerância desses medicamentos, e a gente precisa também fazer uma maior conscientização do próprio usuário, da própria família, que acaba tendo essa ideia de que o tratamento medicamentoso é a única forma para a melhoria desse problema, né, pelo qual o paciente procurou a unidade de saúde e o médico do postinho, como a gente chama, né? E é isso, eu queria agradecer, um agradecimento especial ao Anficog, que é a Liga de Saúde, de Medicina da Família e Comunidade aqui de Garanhuns, que é uma liga que acabou estreitando esse meu laço com a APS e com a MFC, que eu sou muito grata por isso. Ficam aí as referências, eu fico à disposição. Obrigada.